Queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar mais uma vez. Boa noite, Redição. Não sou muito bom nesse negócio não, mas pela graça. Eu queria que você orasse pela pessoa que está do seu lado. Sei que nós estamos aqui com um propósito. Eu quero que você hoje possa orar pela pessoa que está do seu lado, para que Deus possa falar o coração dela, para que Deus possa ministrar o coração dela, porque esse é o intuito de nós estarmos aqui nessa noite. E tudo que foi preparado nessa noite, nesse lugar, tem um propósito para que você possa ser ministrado de uma forma que possa marcar a sua vida, de uma forma que você possa compreender a mensagem de Deus para você. Essa é mais uma parábola, mais uma ilustração, mais uma alegoria, onde as verdades do reino de Deus são ilustradas para que nós possamos compreendê-las de uma melhor forma. Eu queria que nessa hora você orasse por essa pessoa. Mas vocês gostaram da produção dessa rede, sim ou não? Dê uma salva de palmas aí, porque essa equipe arrebentou, né? Esse cenário aqui, ó, ali na entrada, né? Fizeram uma taverna lá, um bar, né? Negócio bem legal. A Monara está estreando na sua liderança, né? Primeira rede que ela lidera a equipe, ela já, né, arrebentou. Me perguntaram, pastor, quem é o líder dessa rede? Eu falei, a Monara. Puxa, arrebentou, hein? Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, está escrito assim, ó: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. O que Jesus fez? Diga assim comigo: Cristo nos redimiu, que significa comprou, da maldição da lei. Diga: da maldição da lei. Quando foi pendurado, né? Quando foi feito maldito, porque estava escrito maldito todo que for pendurado no madeiro. Eu não sei se você reparou, às vezes nos cartazes da rede eu coloco algumas coisas para, né, de alguma forma ter uma ligação aí com a pregação. E eu não sei se você reparou que no cartaz dos Fora da Lei, eu até deixei no PowerPoint aí, joga para mim o cartaz. No cartaz dos Fora da Lei, que nós divulgamos esses dias, não é esse, são os cachorros. Aí, você vê ali o que? O que está presente ali naquele cartaz? Uma cruz. Sim ou não? Você pode ver que tem a madeira cruzando ali, ó, né? Ali é o que? A cruz. Representando que aquele fora da lei ali que sou eu. Claro que eu sou muito mais bonito, olha para mim. Entendeu? Que ele está debaixo da cruz. E a cruz representa a graça de Deus, porque foi na cruz, quando Jesus foi pendurado e feito maldito, que ele conquistou para nós a graça, que ele trouxe para nós a libertação da lei, que ele nos tirou da escravidão e da maldição da lei. Foi na cruz, diga comigo, na cruz. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós, ela foi cravada aonde? Na cruz. Então ali está uma cédula que era contra nós, que era a cédula do que? Da lei. Que era o que? Que era todas aquelas coisas todas que nós precisávamos praticar e não praticávamos, né? Aqueles que estavam debaixo da lei nós praticávamos, e por causa disso eles eram condenados, né? Porque ninguém conseguia, a Bíblia diz, cumprir a lei toda. Então a lei, hoje nós fizemos essa representação, tem uma cadeia, uma prisão. A lei era como uma prisão, diga comigo, a lei era como uma prisão. Por quê? Porque as pessoas estavam aprisionadas de certa forma na lei. A lei, entenda uma coisa aqui existe um entendimento que nós precisamos alcançar. A lei, no seu fim, ela é boa. Diga comigo, a lei, ela é boa. Em que sentido que a lei é boa? A lei veio para nos proteger. Deus não fez a lei porque Ele é mau, né? E Ele queria te prender, te dizer que você não podia fazer um monte de coisa, não. A lei, ela veio para nos proteger de muitas coisas. Por exemplo, existem, né, todos os estudos que provam que muitas coisas que a lei diz que você deveria fazer, elas na verdade trazem benefícios à sua vida.
Por exemplo, o homem deveria ser circuncidado, e hoje é provado que o homem que é circuncidado até hoje é uma questão de saúde, ele é preservado de muitas coisas, de muitas doenças, preserva a mulher, então existem inúmeros benefícios. Agora você pega naquela época, que era uma época onde não se tomava banho todos os dias, onde não tinha chuveiro quente, onde não tinha sabonete, né? Onde não tinha papel higiênico para limpar quando você fizesse cocô, né? Onde não tinha absorvente para as mulheres. Então era uma outra realidade, e a lei ela vinha quando o povo estava no deserto, principalmente, que foi quando Deus deu a lei. Ela veio proteger as pessoas de muitas coisas, porque, por exemplo, a mulher, quando ela estava no período da menstruação, ela não podia nem chegar perto das pessoas. Agora isso era o que? Isso era uma proteção, porque imagina, irmão, como é que era isso naquela época que não tinha absorvente, que não se costumava tomar banho todos os dias, que não tinha chuveiro elétrico, né? No meio do deserto, aquele calor, igual que eu estava lá no Maranhão agora em Rosário. Imagina, muito mais quente do que estava lá, na verdade. Então a lei ela veio para nos proteger de muitas coisas. Só que por não cumprir a lei nós sofríamos as consequências. E aí vinha a maldição, né? Por isso ela se tornava maldição, porque ninguém conseguia cumprir completamente a lei. Fale para a pessoa que está do seu lado: ninguém conseguia cumprir. Ninguém jamais conseguiu, além de Jesus. Aí Jesus faz o que? Jesus desce à terra como um homem para morrer na cruz, depois de cumprir toda a lei, de ser fiel e de não pecar em nada, de não desobedecer nenhum dos princípios da lei. A Bíblia diz em Hebreus que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. E aí Jesus é aprovado, e como aprovado, ele era o único que não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então na verdade a morte vinha por causa do pecado, e Jesus era o único que não poderia morrer. E aí ele faz o que? Ele morre como um cordeiro no nosso lugar, se sacrificando para poder nos trazer a graça e nos justificar, não mais pelas nossas obras, mas por causa da obra de Jesus. Ele vem e toma o nosso lugar na cruz, morrendo e ressuscitando para nos dar a vida eterna. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz que pela graça somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, está escrito. E o texto continua dizendo assim: não é pelas obras, para que não se glorie. Então na verdade nós somos salvos a partir do momento que nós cremos em Jesus, não mais por nosso mérito. Então o que Jesus fez segundo esse texto? Ele nos libertou da maldição da lei no sentido de que nós não conseguíamos cumprir toda a lei, estávamos aprisionados ali na lei, né? Vivendo ali o fardo da lei, de olhar e dizer: puxa, eu cumpri um negócio aqui, mas aqui o outro eu vacilei. Aí Jesus ainda chega dizendo: olha, nem adianta, porque só de pensar, só de olhar com o pensamento impuro você já pecou, então o negócio é mais sério ainda. Aí que o cara fala: aí que eu não dou conta mesmo. Isso era o quê? Uma prisão. Diga assim comigo: uma prisão. Fala assim comigo: uma prisão. Mas o que acontece na graça? Hebreus, vamos para Hebreus agora. Hebreus capítulo 10. Hebreus também é uma carta que fala muito sobre isso, porque como foi escrito aos hebreus, né, no caso aos judeus principalmente, então ele trabalha muito esse entendimento a respeito da obra de Jesus na cruz, da salvação pela fé e da graça. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler praticamente todo o capítulo, tá? Então eu queria que você acompanhasse comigo. Pode tirar o cartaz lá e vai colocando um texto para mim. Hebreus 10, a partir do verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então aqui ele estava dizendo o que? Naquela época da lei era necessário que o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecesse anualmente sacrifícios para trazer o perdão pelo povo.
As pessoas pecavam, e de acordo com o seu pecado, ela tinha que entregar ali animais para serem sacrificados, e anualmente eles tinham que sacrificar, né, periodicamente, em alguns casos anualmente, vários preceitos diferentes, mas ali eles tinham que sacrificar constantemente para sempre estarem trazendo o perdão sobre a vida deles. E aí, aqui, né, o autor, que acredita que foi o apóstolo Paulo, mas não se tem certeza a respeito disso, ele diz que ela não consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que é adorar? Adorar é se aproximar de Deus, é ter relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus. E isso não era possível, por quê? Por causa dos pecados, por causa do não cumprimento da lei. Nós não conseguíamos adorar do jeito que deveria ser adorado, porque a adoração era algo muito complicado, porque nós estávamos sempre debaixo de acusação por causa do não cumprimento da lei. Aí ele diz assim, ó: se pudessem fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Quer dizer, ele está dizendo, se os sacrifícios resolvessem, então, né, seria muito bom, porque a pessoa ficaria perdoada, e aí agora ela conseguiria adorar sem nenhum impedimento. Só que isso não acontecia, porque a pessoa entregava o sacrifício e logo ela pecava novamente, porque estava debaixo da lei. E por ela pecar novamente, ela se sentia acusada novamente e não conseguia adorar e entrar na presença de Deus. Até porque se ela entrasse na presença do Santo dos Santos, que era a presença de Deus, em pecado, ela seria fulminada, ela morreria. Como Uzá, por exemplo, tocou na arca e morreu, né, por uma desobediência e também por estar debaixo da lei. Então aqui você começa a ver essas coisas. Ele diz assim, ó: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aqui Jesus disse o que? Aqui eu estou, eu vim agora para ser o cordeiro que vou ser sacrificado de uma vez por todas para trazer um perdão eterno. E aí não mais será necessário manualmente entrar para entregar sangue de animais, porque o Cordeiro de Deus já foi entregue e morreu para trazer a salvação a todo aquele que crê. Diga amém. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Aqui ele repete, né? Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Diga comigo: pelo cumprimento. Diga mais forte: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Como assim? Quando Jesus cumpriu a vontade do Pai, qual era a vontade do Pai? Que Jesus fosse para a cruz. Lá no Getsemane Jesus falou: passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Qual era a vontade? Que Jesus morresse pelo pecado de todos nós. E pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Diga assim: eu fui santificado. Só quem foi santificado, diga bem alto: eu fui santificado. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Por que nunca podiam remover os pecados? Porque os pecados estavam sempre sendo praticados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como o estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Versículo 15: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Diga assim comigo: Espírito Santo. Diga mais forte: o Espírito Santo. Fala comigo: testifica. Ele testifica o que? O que estava escrito na lei. Na lei já tinha sido profetizado, dizendo assim: esta é a aliança que farei com eles.
Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Diga amém. Diga assim: os meus pecados foram perdoados e não há mais necessidade de sacrifício. Por quê? Porque Jesus já se sacrificou. Por que Lutero entrou em crise? Porque quando Lutero estava ali na igreja, ele estava vendo a liderança, o clero, os religiosos da época fazerem o quê? Olha, você vai pagar tanto e você vai reduzir o seu tempo no purgatório e você vai entrar no céu mais rápido. Aí ele foi, na época da construção da Basílica de São Pedro, que hoje é lá no Vaticano, aquela sede mundial da igreja. Eu tive a oportunidade de ir lá nessa praça, lá no Vaticano. E na época da construção ele foi lá e ele via as pessoas subindo de joelho aquela escada e pagando para se aproximar dos restos dos portais de Pedro. E isso reduzia a pena das pessoas do purgatório e apressava o processo delas entrarem no céu. E Lutero ficou em crise, porque ele entendeu aqui que Deus está dizendo na palavra que não é necessário mais sacrifício para que você seja salvo. O sacrifício já foi feito. Diga comigo assim: o sacrifício. Diga mais forte: o sacrifício já foi feito lá na cruz. Quem aqui entregou sua vida para Jesus já? Aceitou a Jesus? Você entregou sua vida para Jesus? Levanta a mão assim, lá no alto. Diga aleluia, bem alto aí. Diga: eu fui salvo. Quando você entregou sua vida para Jesus, você recebeu daquele sacrifício que Jesus fez naquela cruz, e você se tornou então um fora da lei. Fala para a pessoa que está ao seu lado: seu fora da lei. Diga para ele: você é um fora da lei. Você não está mais nessa prisão. Fala para ele: você está solto e é um fora da lei. Gente insana é insana mesmo, né? Você vem aqui, aí você aprende que você é um ET. Fala para a pessoa que está falando: você é um ET, porque você não é dessa terra, né? Aí você vem aqui no The Walking Dead, que inclusive vai ter mês que vem de novo, né? The Walking Dead, durante a Copa, em segunda temporada. E aí você descobre que tu é um morto-vivo, porque você morreu para o pecado, morreu para esse mundo, e você vive para Deus. Então você é morto-vivo. Sim ou não? E hoje você está aqui e você descobre que você é um fora da lei. Diga assim: eu sou fora da lei. Porque Jesus, está escrito em Gálatas 3,13, que eu repeti aqui para você, que eu li aqui para você, que Ele nos resgatou da maldição da lei. Quando se fez maldito em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo que for pendurado no madeiro. Ele te resgatou da maldição da lei. Logo você está fora da lei. Sim ou não? Aí o autor de Hebreus, ele continua dizendo assim, a Bíblia está toda, mandar reformar de novo, Isso aqui foi pastor Raniel pregando um dia desse em algum lugar com a minha Bíblia, jogou a Bíblia, Você sabe que elas fazem essas insanidades, mas portanto, irmãos, temos plena confiança. Quem não conhece, vai ficar escandalizado agora. Nossa, é igual a Bíblia, pecado. Não estamos debaixo da lei. Nenhuma condenação lá. Portanto, irmãos, tem um propósito também, Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Diga assim comigo: hoje eu posso entrar no Santo dos Santos. Diga: hoje eu posso entrar no Santo dos Santos. O que significa o Santo dos Santos? A presença dele. Você tem livre acesso.
E ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ele termina sugerindo aqui, para nós não nos esquecermos do amor e das boas obras, e nem de congregar, porque tem pessoas que aqui nesse contexto, começaram a pensar: estou na graça, sabe, eu não preciso desse negócio de ir para a igreja, estou de boa, fico em casa assistindo Fantástico e Jesus vai me salvar do mesmo jeito, entendeu? Porque ele me ama e pronto, acabou. E aqui ele fala: não esqueça de amar ao próximo, não esqueça de praticar as boas obras e de congregar. E aqui hoje nós precisamos entender algumas coisas. O apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, foi o cara que mais entendeu sobre a graça. A graça não dá para entender, Realmente, como diz a canção do Daniel Alencar, acho que é Daniel Alencar mesmo, não consigo entender a graça. Não dá para entender. O negócio mais insano que pode rolar na parada é a graça. Não tem, a maior insanidade que pode ter é a graça. Por isso que a Bíblia diz que a cruz é loucura para os que se perdem. Porque como assim? Não dá para entender isso. Como que eu e você, pobres, miseráveis, pecadores, ordinários, safados, sem vergonha, cachorros, pilantras, pilintras, tantas coisas ruins, essa merda toda que nós somos, a merda mais fedida, E aí Deus faz o quê? Nos ama, morre por nós e nos dá vida eterna. Jesus olha para o ladrão na cruz e fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele nem perguntou o nome do cara, nem perguntou quantas vezes ele foi para a igreja, não perguntou se ele era batizado, não perguntou se ele estava tomando ceia certinho todo mês, no segundo domingo de cada mês, não perguntou se ele tinha o nome dele no hall de membros da igreja, se ele era um líder de célula, se a célula dele estava realmente rompendo, se ele estava preenchendo cadeira vazia, Não perguntou para ele nada disso. Ele olhou para aquele ladrão ordinário, olhou para aquele ladrão na cruz, ordinário, e disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque aquele ladrão creu que mesmo sem merecer, se ele cresce, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele creu, e por isso ele recebeu a vida eterna. E aqui hoje nós precisamos compreender algumas coisas a respeito dessa ministração. Aqui nesse texto, a parte mais importante desse texto, eu fechei aqui, abri de novo, que eu quero que você entenda, é Hebreus 10, versículos 15 e 16. Aqui tem uma grande revelação a respeito da graça. Qual é a grande revelação a respeito da graça? O Espírito da graça, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, e ele disse isso lá na velha aliança através do profeta. Ele disse assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Diga amém. Amém. O que acontecia na lei? As pessoas estavam presas, por quê? Porque ela estava todo o tempo ali vivendo debaixo do não pode. Eu costumo brincar, aonde eu prego sempre, eu sempre falo que hoje nós vivemos na geração do iPod, mas que eu vivia na geração do não pode, Eu cresci debaixo de um sistema altamente religioso, onde não podia usar bermuda,
não podia jogar videogame, não podia assistir televisão, não podia, as mulheres não podiam cortar o cabelo, né? Então tinha um monte de não pode. E muitas dessas coisas eram até sem nenhum fundamento bíblico, era por causa de tradição, de dogmas, de coisas que foram estabelecendo. Tinha até uma história de que lá no céu tinha um anjo com uma caixinha com os cabelos das irmãs cortados aqui na terra, e que lá na volta do céu ia dar conta, né? Tinha a história da pessoa que estava com a ceia, na hora do culto ela estava em pecado, e aí a mão dela ficou dura e todo mundo viu, virou pedra na hora a mão dela, e eu ficava morrendo de medo. Eu ia para as vigílias com meu pai e tinha uma história de você na hora da oração, se você ficasse com o olho aberto, você ficava endemoniado. Mas eu tinha medo, não, olha só, isso aqui é copo de faroeste. Tá gelado também. Não é algo não, tá gelado mesmo. E aí tinha toda uma eu estava ali na oração morrendo de medo, meu Deus, e a vontade de abrir o olho era grande, irmão, mas no medo de ficar endemoniado. Sabe? Então muitas dessas coisas acaba que a lei, né, essas dogmas, doutrinas, são coisas que às vezes ficam pesadas, aquela coisa, e muitas pessoas fazem porque existe uma cartilha. Eu estava falando essa semana dos meus discípulos que existe uma determinada denominação que eu não vou dizer aqui qual é, né? Mas lá diz que Deus é amor, mas se Deus é amor parece mais que Deus é rigor, só que eu não vou dizer qual é a denominação, mas lá tem uma cartilha dizendo que não pode, o homem não pode andar de bicicleta, porque está escrito que quando eu era menino, né, fazia as coisas de menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu li isso, não está escrito lá, né? Aí várias coisas, eu pensei, meu Deus do céu, como é que é isso, Jesus? Então às vezes são dogmas, doutrinas que são estabelecidas, às vezes por homens ou por uma distorção da palavra, né? Levada de geração em geração. É a história do paradigma, né? Que o paradigma é algo que ninguém sabe como começou, mas todo mundo faz e diz que é certo, ninguém sabe direito como foi que começou. Olha para uma pessoa que passa em frente à igreja católica e faz o sinal da cruz e pergunta para ela: por que tu faz isso? Ela vai responder o quê? Minha família faz, minha mãe fazia, minha avó fazia, minha bisavó fazia, agora eu faço. Não tem uma explicação, não tem um motivo bíblico para isso. Eu faço o que está escrito. O apóstolo Paulo diz: quando passar diante da igreja, fazeis o sinal da cruz. Por isso que eu faço. Não é? Então, muitas dessas coisas são assim. E aí a lei, ela nos aprisionava. E na época do Antigo Testamento aqui, antes de Jesus morrer na cruz, o que acontecia é que as pessoas tinham uma série de coisas que elas precisavam cumprir. E muitas dessas coisas que foram lá estabelecidas com o tempo, muitas por Deus, outras também que os homens exageraram, né? Colocaram farda ainda maior, mas tinha toda uma série de coisas, de preceitos, que a pessoa olhava para aquilo tudo, ela falava, do jeito que eu olhei para aquele livrinho lá naquela igreja, né? Deus é rigor. E aí eu olhei, falei, rapaz, você olha para esse mesmo peito e diz assim: Jesus amado, não dou conta não. Mas sabe qual é a diferença da graça? É que na graça, a lei não está aqui fora. Na graça, a Bíblia está dizendo que a lei é colocada aqui dentro da sua mente. Que lei? A lei de Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo. A grande questão em relação à lei é porque o Espírito Santo não havia sido derramado. O Espírito Santo, ele se manifestava e em muitos momentos ele encheu vários homens e mulheres para fazerem coisas específicas, mas o homem não tinha o acesso ao Espírito Santo como se tem depois de Jesus, justamente por causa do pecado. Porque o Espírito Santo não poderia habitar no homem. Porque está escrito em Isaías 59:2 que as nossas transgressões, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o Espírito Santo não poderia habitar aí. E sem o Espírito Santo eu não conseguiria. Aí o que Jesus fez? Ele fez um sacrifício para perdoar todos nós para sempre, para que o Espírito Santo consiga habitar dentro de mim e dentro de você. E aí o Espírito Santo coloca no meu coração e no seu coração qual o desejo? O desejo de fazer aquilo que Deus quer que eu e você façamos. Não é mais uma coisa onde alguém tem que dizer para você: é assim. Não. É
uma coisa que acontece aqui dentro. Eu sempre conto meu testemunho, hoje ele ficou mais claro do que nunca. Hoje, com esse entendimento de graça que nós estamos tendo, hoje ficou mais claro do que nunca, mas eu sempre contei isso. Está gravado nas minhas pregações, se você quiser assistir para averiguar, pode assistir, irmão. Mas eu sempre tenho falado ao longo desses anos. Do dia que eu decidi que eu ia dar o primeiro beijo na boca da minha esposa no altar depois de casar. E eu sempre enfatizo que nunca ninguém precisou colocar o dedo na minha cara e dizer: você tem que fazer isso. Até porque nós estávamos no começo da igreja, não existia nem muitos jovens solteiros. Um dia eu fui num evento no parque da cidade e eu ouvi um jovem contando testemunho como ele casou na corte com compromisso. E naquele dia eu saí daquele lugar decidido que eu queria fazer aquilo. Falei: Deus, eu quero. Ninguém disse para mim que eu tinha que fazer. Eu não cheguei no discipulado e meu líder teve que botar: não pode beijar, hein? Não. Eu escolhi. Eu escolhi esperar. É um ótimo nome para o ministério, né, pastor Nelson? Porque é uma escolha. Por quê? Porque é o Espírito Santo aqui dentro que faz isso. O Espírito Santo começa a colocar em você um desejo muito grande de fazer algumas coisas e de deixar de fazer outras coisas. Olha o que Jesus falou a respeito do Espírito Santo em João 14. João 14, Jesus diz assim, João 14, versículos a partir do 15. Jesus disse assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aqui Jesus está falando dos mandamentos dele. Quais são os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo, né? Ele falou que tudo se resumia nisso. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro ou consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia compreenderão que eu que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas não Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele, através do Espírito Santo. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então olha só o que aconteceu. O Espírito Santo vem morar dentro de você, e a partir daí você passa a obedecer os mandamentos de Jesus. A partir daí você passa a fazer o que Deus deseja que você faça. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Essa é a grande diferença. É o Espírito Santo. Então quando você é nascido de Deus, João disse em João capítulo 3, coloca lá 1 João 3 para mim, por favor. 1 João 3:10, 9 e 10. 1 João 3, 9 e 10. Dessa forma sabemos quem são os filhos de... Não, o 9. 1 João 3, 9 primeiro, 9 e 10. Todo aquele que é nascido de Deus, diga assim comigo, nascido de Deus. Diga mais forte, nascido de Deus, não pratica o pecado. Em outra tradução diz assim, não vive na prática do pecado. Não é que você nunca peca, é porque você não vive pecando como você vivia antes. Por quê? Porque a semente de Deus permanece. É o Espírito Santo. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João 3,10. Nisto conhecereis os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em outra tradução disso, né? Nessa aí está dizendo, dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os do diabo.
Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Mas não é assim, eu vou amar o meu irmão para que eu possa ser, nascido de Deus. Não, eu sou nascido de Deus, e por causa disso eu amo meu irmão. É uma consequência. A santificação na graça é uma consequência e não um caminho. Diga comigo, a santificação na graça não é um caminho como era na lei, mas é uma consequência. Na lei eu tinha que fazer, ou eu tinha que deixar de fazer, para que eu alcançasse a recompensa. Na graça, eu alcancei a graça, eu alcancei o Espírito Santo, e consequentemente eu pratico e quero fazer aquilo que Deus deseja que eu faça, que é bom para mim, que é bom para o meu próximo. Você está entendendo isso? Consegue compreender sim ou não? Sim. Consegue compreender sim ou não? Sim. É difícil compreender a graça, mas nós podemos entender que o Espírito Santo, quando ele faz morada em nós, tudo muda. E aí você entende. Eu vou dar um exemplo para você que vem aqui para mim, Marvila e Ana Luísa. Passado fantasia tinha que usar em algum momento. Olha só, eu vou dar um exemplo para você. Aqui representa uma mesma pessoa. Diga assim, uma mesma pessoa. É a Ana Marvila. É o nome dessa pessoa, é uma pessoa só. Marvilana. Isso é Marvilana. A Marvilana, que é essa pessoa aqui, ela tem a carne, é a Ana Luísa, entendeu? E ela tem o Espírito, como também é chamado na Bíblia. Nós sabemos que em alguns momentos é chamado corpo, alma e espírito, mas também é chamado carne e espírito. Carne compreendendo tanto a alma quanto o corpo. Então a carne e o espírito. Quando você nasce de novo, o que nasce de novo? O que nasce de novo? O Espírito. Nicodemos perguntou para Jesus, e Jesus respondeu para ele dizendo que não seria da carne, não voltaria para o vento da manhã e sairia de lá não, mas o Espírito é que nasceria de novo, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus explicou para ele. Então quando você aceita Jesus, entrega a sua vida, reconhece que você é um pecador miserável, desgraçado, porque está fora da graça, enquanto pecador miserável. E aí você reconhece que você precisa de Jesus, que você quer Jesus, aí você diz: sim, Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aí você é salvo, o seu espírito nasceu de novo. Só que a sua carne, ela continua carne. Diga assim: a minha carne, infelizmente, assafada, sem vergonha, continua carne. Sim ou não? A gente não pode matar, Não dá para matar a carne. Não assim, literalmente. A gente mata todo dia, na cruz de Cristo. Mas tá bom. E aí o seu espírito nasceu de novo, só que a sua carne continua cretina. E Tiago diz o quê? O apóstolo Tiago, que o mau desejo, continua ali dentro de você. E aí você tem o desejo de fazer o que desagrada a Deus. Ok. A sua carne deseja o que é mal, mas o seu espírito deseja o quê? Não satisfazer a carne. Pastor, como que eu sei que eu sou nascido de Deus? Agora você vai saber aqui o teste. Qual é o teste? O teste é aquele teste onde você, o seu espírito, ele quer não pecar, ele quer amar o seu próximo, ele quer não mentir, ele quer não se prostituir, ele não quer olhar para o que desagrada a Deus, para o que vai te fazer pecar, ele quer fazer o que agrada a Deus. Ele quer cumprir a palavra. O seu espírito quer isso, mas a sua carne não quer. Porque tem gente que ele está ali e ele vê, passa, de repente ele vê um outdoor e tem a mulher gostosa no outdoor, porque tem, de vez em quando. E aí ele olha e ele fica com vontade de quê? De pegar aquela mulher, ou de pelo menos fazer alguma coisa pensando naquela mulher. Sozinho. Mas ele olha. Aí ele pensa, como ele se atrai por aquela mulher? Aí ele pensa o quê? Ai meu Deus, será que eu nasci de novo mesmo?
Misericórdia, acho que eu preciso me converter. Só dele pensar isso significa que ele já tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que gera isso. Porque quem não nasceu de novo e não tem o Espírito Santo ainda morando dentro de você, a pessoa não está nem aí. Ele olha e pensa nele. Não é que você não vai sentir vontade de pecar. Você vai sentir vontade de pecar e às vezes você vai pecar. Nós vamos pecar. Mas o nosso espírito, ele tem um desejo profundo de não satisfazer o desejo da nossa carne. Por isso que a Bíblia diz: andai pelo Espírito, Gálatas 5,16. E não, de modo nenhum, satisfarão os desejos da sua carne. É verdade ou não é? Porque o seu desejo é o quê? Eu quero fazer o que Deus não reprova. Porque Deus reprova o pecado. Deus continua reprovando o pecado. Na graça, o pecado continua sendo pecado. A diferença é porque agora eu não dependo mais da lei para me justificar e da minha obra. Jesus me libertou do poder do pecado. E o seu espírito, ele deseja santidade. A sua carne deseja pecado. Se você entrou aqui hoje, você ainda não tem essa consciência. É igual, tem um pecado que a Bíblia diz que é o pecado imperdoável. Qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não sei se você já passou pela crise, que eu acho que todo mundo já passou. E o Benjamin já fala disso no livro dele, né? Ele fala que todo mundo já passou por aquela crise e diz assim: meu Deus, será que eu blasfemei? Será que eu pensei alguma coisa? Falei alguma coisa que foi contra o Espírito Santo? Será que eu perdi minha salvação? Já era? Alguém aqui já passou por esse pensamento? Ah, pensei que era só eu. O Benjamin fala, né? Quando eu li esse versículo na Bíblia, a minha mente, irmão, foi um negócio louco. Eu era um adolescente, a minha mente queria xingar o Espírito Santo. A minha carne. Um negócio assim, mas meu Deus, Jesus, eu não posso pensar nem mal do Espírito Santo, não, estou lascado. Se você tem esse sentimento, é a prova de que o Espírito Santo está dentro de você. É esse sentimento de você olhar e dizer: meu Deus, eu não posso pensar isso, eu não posso agir dessa forma. Você está entendendo isso, sim ou não? Está compreendendo a diferença quando você tem o Espírito Santo? Esse é o engano, por exemplo, que existe muito em relação ao homossexualismo, porque a pessoa entra, vamos supor que a carne aqui como é que é? Marbilana. A carne da marbilana é lésbica. Dá um exemplo aqui, tá? O pecado que dominava ela lá era o lesbianismo. Aí ela se converte. Aí ela se converte, ela está na bênção aqui na igreja, está até liderando o céu. Aí daqui um dia passa uma menina cheirosa, bonita perto dela. Aí ela sente uma vontade de dar um cheiro. A carne dela. Aí ela pensa: tá vendo? Não fui liberta. Ela foi liberta. Só que ela vai continuar sendo tentada, sim ou não? Eu já falei isso aqui várias vezes. Parasita, eu mesmo, o diabo. Eu sempre mostrei isso para você. O desejo vai continuar existindo. Só que o Espírito Santo coloca em você o desejo de dizer não. Sabe por que ele bota esse desejo? Porque ele já te capacitou para dizer não. Em Romanos 6,14 está dizendo o quê? O pecado não terá mais domínio sobre vós. Você pode aplaudir o Senhor, porque o pecado não tem mais domínio sobre vós. Obrigado, Rafael. O pecado, quando você nasce de novo, ele não pode mais te dominar. Você se sente atraído pelo pecado. Você às vezes pensa em pecado. Pensa em pensamento. Né? Mas o pecado não te domina. O que é o pecado dominar? É aquela pessoa que ela vive pecando, mente que nem sente. Se você é alguém que não consegue dominar o pecado, é porque você está lutando com a sua própria força. Você precisa nascer de novo. E o Espírito Santo vai encher você de tal forma que o pecado não mais te dominará, porque ele já foi vencido na cruz. Quando eu olho para a minha vida, eu descubro que eu dei o primeiro beijo na boca depois do casamento. Eu que era viciado em sexo, que era ou pornográfico e moral em pessoa, que a pessoa falava picolé, eu pensava em sexo. A pessoa falava ferro de passar roupa, eu pensava em algo quente. Né? A pessoa falava em chaleira, eu já pensava. Então qualquer palavra eu estava sempre pensando. Vendo vídeo pornográfico, fazendo sexo fora da vontade de
Deus, me prostituindo, fazendo muitas coisas que desagradavam a Deus, escravizado. Entrei no ônibus, foi para o meu encontro há 10 anos atrás, declarando: eu estou indo para o encontro, mas não adianta, eu não sei viver separado, não rola. Entendeu? Eu fui assim. Só que o Espírito Santo entrou em mim. E quando o Espírito Santo entrou em mim, Ele colocou no meu coração o desejo de viver em santidade e o entendimento de que nele, no Espírito Santo, eu posso, porque o pecado não pode mais me dominar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: o pecado, na graça, não pode dominar. E se tem uma pessoa que entendeu isso, foi o apóstolo Paulo. Sabe, o apóstolo Paulo para mim é um dos caras que mais me deixa em crise. E agora, estudando sobre a graça, mais em crise ainda. Eu quero concluir isso hoje dizendo para você que o apóstolo Paulo foi um fora da lei completo. Ele entendia que ele não estava na lei, mas ele foi um cara que mostrou que tudo que ele fazia, ele não fazia mais do que ele tinha que fazer, ele fazia o que ele queria fazer. Isso é a graça. Eu ministrei aqui algum tempo atrás uma palavra que me marcou e marcou a vida de muitas pessoas, e até hoje algumas pessoas comentam comigo. Hashtag eu quero. Na graça eu não faço porque eu tenho que fazer. Na graça eu não faço porque se eu não fizer eu estou lascado. Na graça eu não faço, né? Não, na graça eu faço porque o Espírito Santo que mora em mim coloca em mim o desejo de fazer ou de deixar de fazer. Quando você está na graça, tem algumas coisas que você vai deixar de fazer que nem é pecado. Sabia disso? Por causa do Espírito Santo. Às vezes vai ter algum lugar que você vai estar, e aí o Espírito Santo vai dizer: isso não me agrada. Eu já contei um dia que eu estava na minha casa assistindo um filme de bobo, um filme light, chamado O Massacre da Serra Elétrica. Inclusive uma história real, né? Eu estava lá assistindo o filme Massacre da Serra Elétrica. Não haveria pecado nenhum nisso, ainda mais no tempo da graça, estou de boa. Só que eu senti nitidamente o Espírito Santo entristecer porque eu estava vendo aquele filme. Eu não precisei que estivesse escrito na Bíblia assim: não assistireis nenhum filme tipo Massacre da Serra Elétrica. Está entendendo? É assim que funciona. Um dia eu estava andando com o meu ex-chefe dentro do carro, quando eu trabalhava numa agência de publicidade, antes de ser pastor de tempo integral, e eu estava dentro do carro andando com ele, tocando uma música no som, e aí ele entrou no carro, ligou. Na hora que ele ligou o som, aí tocando a música, ele: tem que tirar essa música aí, porque o Ivan não pode ouvir essa música. Aí eu virei para ele: você está equivocado. Como é que eu não posso? O apóstolo Paulo disse que tudo me é lícito. Eu posso tudo. Eu posso ouvir essa música, até dançar eu posso. Deus não vai deixar de me amar. Só que eu falei para ele assim: ó, só que eu não quero. Eu quero ouvir músicas que me dão vontade de estar na presença de Deus, músicas que me enchem do Espírito Santo, músicas feitas por gente apaixonada por Jesus. Eu quero. Sabe o que ele fez? Ele teve que se calar. Porque se eu fosse para a palavra, ele ia tentar discutir comigo na Bíblia, né? Para eu provar para ele aonde é que eu não poderia ouvir aquela música. Eu não teria como provar. Mas eu falei para ele: eu é que não quero. Um dia lá nessa empresa onde eu trabalhava, e Deus me fazendo lembrar tudo isso, dentro desse entendimento de graça. Como há muitos anos, algumas atitudes já revelavam isso, esse entendimento que ainda estava meio que embaçado na minha vida. Mas eu me lembro do dia que eu estava lá no meu serviço, e aí a secretária que trabalhava comigo, ela me convidou para ir no aniversário da filha dela. E o aniversário da filha dela era no domingo à noite. Aí eu falei: olha, não vou ter como ir, porque tem culto domingo à noite, não rola. Aí ela virou para mim e falou assim: ai, vou dizer, viu? Esse pastor seu aí não te libera nem um domingo, não pode te liberar. Aí eu olhei para ela e falei: não é uma questão do meu pastor liberar. Você não está entendendo. É uma questão que eu não quero estar em outro lugar que não lá naquele culto. Sou eu que não quero. Eu falei para ela: eu quero estar lá. Você está entendendo? Quando o Espírito Santo entra na sua vida, essas coisas ficam diferentes. Essas coisas ficam diferentes. Você começa a andar no Espírito, e por isso muitas coisas vão mudando na sua vida. Você já não consegue mais ouvir as mesmas músicas, você já não consegue andar nos mesmos lugares, você já não consegue fazer as mesmas coisas. Você faz porque você quer. Porque você quer. O apóstolo Paulo é uma prova disso. O apóstolo Paulo,
sim ou não? Sim ou não? Ele foi livre ou não, o apóstolo Paulo? Sim, todos nós fomos, né? Inclusive ele. Só que aí olha só, o que esse insano, maluco, alucinado do apóstolo Paulo, o cara doido, ele diz em 1 Coríntios 9. O apóstolo Paulo saiu ali da cadeia da lei, só que sabe o que ele fez? Ele voltou na cadeia. Não precisa nem pôr cadeado, ele deve ter falado, vou deixar aberto. Aí ele diz em 1 Coríntios 9, cadê o Igor, auxiliar de Lampião aqui? Vem aqui, Igor, por favor. Cadê o Igor? Você levantar o lampião aqui, porque está escuro, viu, lei? Correndo fora da lei. Aí sim, isso é um lampião estiloso aí, não? Entra aqui, fica preso comigo, cara. Oxi, seja participante também. Levanta esse lampião aí para mim, por favor. Dá uma aumentada aí nessa luz, tá? Ao vivo é assim, moço. Tá quente. Aí sim, meu irmão, ó. Pensou que o lampião era de brincadeira, né? Tá bom, irmão. Chega aqui perto. Que isso, bicho? Tem um lampião, tem um negócio aqui, ó. Olha o lampião moderno ali, ó. Aí sim, naquela época não tinha isso, não. Olha o que o apóstolo Paulo, esse insano, diz em 1 Coríntios 9, 19. Porque embora seja livre de todos, fiz-me. O que ele se fez? Bota lá, ó. 1 Coríntios 9, 19. Fiz-me escravo de todos. Diga comigo, escravo. Para ganhar o maior número de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Diga amém. Diga amém. Olha só, o apóstolo Paulo, ele teve o entendimento que a maioria dos cristãos teve. O entendimento que se ele crê em Jesus, como creu o ladrão da cruz, ele será salvo. Pode deixar, tem como deixar isso. O lampião aqui do irmão. Por causa da filmagem, depois está muito escuro essa parte. E o Brasil e as nações vão assistir essa pregação. Sabe, o apóstolo Paulo, ele poderia simplesmente ter dito o seguinte: já sou salvo, vou para o céu, entendeu? Estou de boa. Mas o que ele fez? Ele escolheu ser um prisioneiro. Não um prisioneiro da lei, mas um prisioneiro do amor de Cristo. Ele falou: eu sendo livre, me fez escravo. E aí você vê em vários momentos o apóstolo Paulo falando algumas coisas que você chega a esse entendimento. Por exemplo, tem um momento que ele diz assim: se eu prego o Evangelho, não faço mais. Não, ele fala assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Mas esse ai de mim, ele mesmo que escolheu isso para ele. Ele que escolheu ser prisioneiro. Isso é tão louco que a Bíblia diz que estava aqui, né? Paulo e Silas, né? Não, você vai ser Paulo, tá? Eu sou Silas, tá? Paulo e Silas estavam na cadeia presos. Aí eles estavam louvando e cantando a Deus, adorando ao Senhor. E aí o que aconteceu? A cadeia quebrou tudo. Deu um terremoto, caiu tudo por terra.
O que eles fizeram? Outra pessoa podia sair correndo, né? Sabe o que eles fizeram? Continuaram lá. Por que eles continuaram lá? Porque ser preso por amor a Cristo era uma escolha deles. Não era aquela cadeia que prendia eles, não, mas eles escolheram. Eles escolheram. Sabe? Quando você entende o Espírito Santo, Ele vai colocar em você o desejo de fazer algumas coisas e o desejo também de deixar de fazer algumas coisas. Na lei você orava porque você tinha que orar. Na graça você tem vontade de orar. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, em 1 Coríntios 14, ele está falando sobre oração em línguas. Ele diz assim: eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Quer dizer, esse era um cara que orava muito. Sim ou não? Sim ou não? Mas orava, sabe por quê? Pelo prazer. Não mais porque eu tenho que orar, não mais porque eu tenho que jejuar, não mais porque eu tenho que pregar, eu tenho que fazer célula, eu tenho, não é isso. Eu quero ver uma geração transformada através da minha vida, irmãos. Sabe, eu estava lá em Rosário pregando para centenas de jovens esse final de semana, e eu vi tantas pessoas sendo libertas, tantas pessoas sendo curadas, tantas pessoas sendo cheias do Espírito Santo, batizadas do Espírito Santo, tantas pessoas se reconciliando com o Senhor. Eu vi na quinta-feira, quando eu preguei, quando eu terminei de pregar, que eu fiz apelo, uma jovem você olha e você pensa que é um homem, 15 anos envolvida no lesbianismo, e eu vi ela na frente do altar chorando, entregando a vida para Jesus e se reconciliando. Sabe, queridos, eu escolhi que eu quero isso. Eu quero. Eu poderia só ir para o céu. Eu sou salvo. Você pode só ir para o céu, mas você pode escolher que você não quer só ir para o céu. Você quer revolucionar a sua geração. Você quer ser usado por Deus, não por seus méritos, porque Deus não procura alguém com méritos, Ele procura alguém que está disposto. A quem enviarei? Quem há de ir? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: o Espírito Santo na sua vida gere em você um desejo de adorar a Deus, um desejo de orar, de se santificar. É algo natural. Onde você está de repente num lugar e o Espírito Santo coloca o desejo no seu coração de você parar tudo e orar. É o Espírito Santo que faz isso. Não é mais uma cartilha que eu tenho que seguir. Ai de mim, não. É você que começa a se apaixonar por Ele de tal forma que você escolhe a prisão por livre e espontânea vontade. Não a prisão da lei, porque eu não preciso dela. Mas quando o apóstolo Paulo fala que ele, sendo livre, se fez escravo de todos, é porque ele fez o que fosse preciso para salvar alguns. Ele disse nesse texto: o que você está disposto? O apóstolo Paulo escolheu assim. Os coríntios estavam falando mal dele, e ele disse para os coríntios assim: não tem problema não, eu só quero dizer uma coisa para você. Ele escreve lá em 2 Coríntios 12. Ele diz assim: ó, ele poderia ter dito assim naquele texto: olha, vocês estão falando mal de mim, eu quero que vocês saibam uma coisa, que vocês se explodam, tá bom? Vai tudo se lascar, não estou nem aí para vocês mais. Ele poderia, e ele ia para o céu do mesmo jeito. E eu não ia. Só que o Espírito Santo dentro dele não deixou de fazer isso. Colocou um amor por aquelas pessoas ingratas que estavam falando mal dele, fofocando, inventando histórias a respeito do apóstolo Paulo. E ele disse assim, no capítulo 12: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por amor das vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Não tem problema. Eu sei por quem eu estou fazendo isso. Eu sei por quem que eu estou aqui hoje. Eu sei por quem que eu viajei esse final de semana sem os meus filhos. E eu acordei hoje bem cedo, preguei pela manhã, peguei um voo, peguei um carro primeiro para ir para o aeroporto, mais de uma hora de viagem, cheguei no aeroporto, peguei o voo, vim para cá, vim direto para cá, não tomei banho, só troquei de roupa, entrei nessa cadeia e estou aqui. Ainda nem abracei os meus filhos, ainda nem os vi. E eu entendo isso como um privilégio.
Eu sei por quem que eu estou fazendo isso. Antes de ser por você, é por causa dele que me chamou. Eu não preciso fazer isso, irmãos. Você não precisa fazer célula. Você não precisa pagar um preço por vidas. Você não precisa investir nas pessoas. Você não precisa orar, jejuar. Você não precisa. Você é salvo. Se você não fizer nada disso, você vai para o céu do mesmo jeito. Mas existem pessoas que não tem jeito. O Espírito Santo vai colocar um desejo no seu coração. Sabe? Está aí o desafio 42 dias. Eu não preciso ler a Bíblia toda em 42 dias. Eu já li a Bíblia toda 7 vezes. Eu não precisaria ler a Bíblia agora toda em 42 dias. Não preciso. Só que eu quero. Eu quero. Porque eu sei as experiências que eu tenho tido nesses 42 dias. Porque eu sei que uma rede como essa aqui, e muitas das redes que têm sido feitas aqui, elas nascem nesses 42 dias. Eu sei das coisas tremendas que Deus tem feito na minha vida e na vida de uma geração que tem vindo a vida junto nesse propósito. Eu sei. Eu sei que tem jovens em todos os lugares do Brasil se mobilizando para fazerem atos externos. Você não precisa fazer isso. Mas existem aqueles que querem. Eu quero, pastor. Eu quero não ser só mais um. Eu quero revolucionar a minha geração. Eu quero ter tempo na presença de Deus. Porque o melhor lugar para eu estar é na presença de Deus. Eu quero. Eu quero falar com Deus em outras línguas. Porque quem fala em outras línguas fala a Deus. O apóstolo Paulo diz. Eu quero. Eu quero. Eu quero adorar a Deus. Eu quero servir ao Senhor com alegria. Eu quero ser prisioneiro. Eu quero ter o privilégio de ser prisioneiro por amor a Cristo. Isso é privilégio. Na lei as pessoas murmuravam e reclamavam. Na graça, sabe o que acontece na graça, irmãos? As pessoas se sentem privilegiadas. É muito louco isso, irmãos. É muito louco você saber que na lei Deus livrou Daniel da cova dos leões. E na graça Deus deixou os cristãos serem devorados no Coliseu pelos leões. Sabe por quê? Porque na graça os cristãos entendem que isso é um privilégio. Meu Deus, que privilégio ser devorado por um leão. Que privilégio ser preso. Pedro açoitado e louvando a Deus e cantando de alegria. E os historiadores dizem que André, que era um dos discípulos de Jesus, ele foi ser crucificado. E ele foi gritando, dizendo: cruz linda, cheirosa, eu te amo, cruz, oh privilégio, eu vou morrer na cruz como meu Senhor. E eles prenderam André na cruz e tiveram que cortar a cabeça dele para ele calar a boca, porque ele estava na cruz, preso, sangrando e dizendo: ô Lécio, sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus é lindo, como é bom. E a pessoa olhava e falava: meu Deus, esse cara é doido. Ele está morrendo na cruz e ele está tão alegre assim, porque ele sabia que daqui a pouco ele ia estar jantando com o papai lá no céu. Privilégio. Na lei era um peso. Na lei o povo estava no deserto reclamando, murmurando. Na lei o povo estava lá reclamando. Na graça, as pessoas se alegram nas perseguições, nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades. O apóstolo Paulo diz: me alegro. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter fartura, disse o apóstolo Paulo, e eu tudo posso naquele que me fortalece. É um privilégio. É um privilégio estar aqui. É um privilégio ter uma reunião como eu vou ter daqui a pouco, 6 horas da manhã, com a equipe da rede. É um privilégio ter uma reunião depois das 9 horas da manhã, e depois sair daqui e fazer os avisos até quase na hora do culto, e depois vir para o culto, ver o vídeo dos avisos passando, e a glória de Deus se manifestando nessa igreja, através do louvor, da pregação, certificado por Deus. Para mim isso é um privilégio. Eu costumo dizer para os meus discípulos: eu amo essa vida louca. É um privilégio. Eu não faço porque tem alguém mandando eu fazer, a não ser o Espírito Santo que está dentro de mim. Hoje eu quero convidar você é tão louco isso. Oi, gente. O Igor ficou preso. O Igor escolheu ficar preso. Pode sentar aí, senta aí um pouquinho. Hoje eu quero convidar você. Não precisa fazer isso comigo, porque a graça não está escrita sobre mim.
pessoas que é natural, que tem uma coisa dentro de você, um comichão, um negócio assim, sabe? É o Espírito Santo. Tem um desejo desesperador dentro de você de fazer grandes coisas para Deus, não para alcançar, mas porque você já alcançou. É um amor, é uma paixão natural que só a graça pode te dar. Onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. Quando o Espírito Santo mora dentro de você, você é livre. Livre para amar, livre para colocar um cara dentro do seu carro. Um dia eu coloquei ele roubar o teu carro e você se alegrar, dizendo: Deus, que privilégio. Olha só, fui salvar a vida do cara, levei para a igreja, o cara me roubou, me levou meu carro. Só alguém livre consegue ser assim. Só alguém livre consegue amar alguém, voltar dentro da sua casa para morar com você, como eu já fiz, investindo, cuidando, e depois ver a pessoa saindo falando mal de mim. E hoje, quando eu encontro, sabe o que é que eu falo? Estou te esperando, o seu lugar é aqui junto comigo. Você é meu discípulo, eu te amo, cara. Só quem é livre consegue fazer isso. Só quem escolhe ser prisioneiro. Como disse o apóstolo Paulo: sendo livre, eu me fiz escravo de todos. Jesus deu esse exemplo. Ele tirou a capa, ele desceu, ele lavou os pés dos discípulos, ele se fez servo. O apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não supôs ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, o apóstolo Paulo continua: foi obediente até a morte, e morte de cruz. Hoje eu oro, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de mim coloca em mim o desejo de estar perto dele todo tempo. Quando o apóstolo Paulo disse assim: orai sem cessar, isso parece pesado, mas isso é na graça. Na graça não manda você orar sem cessar. Na graça não manda você amar o seu inimigo, dar outra face. A graça não manda. Na lei não manda isso. Na graça manda. Mas por que manda? Não é porque manda, é porque é algo natural. Você está cheio do Espírito Santo, você consegue. Você consegue. A sua carne não quer, mas o seu Espírito consegue. Eu falei esses dias aqui de um vídeo de uma mãe, não sei se foi aqui que eu falei, que estava rolando aí na internet. A mãe perdoando o assassino do filho dela. E ela olha para aquele assassino na frente dela e diz assim: eu te perdoo. Chorando. Na graça, nós conseguimos perdoar. Na lei era olho por olho, dente por dente. Dava bala, levava bala. Na graça, você dá bala e leva amor em troca. Porque na graça é assim. Porque Deus te capacita para isso. O Espírito Santo que está dentro de você. Não é na sua força, não, porque a sua força mesmo é dar um murro na cara, com muita força, porque você deve ter força. Mas na graça, pela força dele, nós conseguimos.